boa noite. Que Deus nos abençoe. Vamos iniciar o nosso Evangelho, prece e radiação do Centro Espírita Cearense. Reflita com a mensagem do livro Minutos de Sabedoria, escrita por Carlos Torres Pastorino. Eleve seu coração em prece, mas evite recitar fórmulas lidas ou decoradas. Que de seu coração partam as palavras espontâneas, como você faz quando conversa com um amigo querido. Prece não é obrigação que alguém desempenhe para ver-se livre de um peso. Ore fervorosamente, mas sentindo as palavras que proferem, para que a ligação com as entidades evangélicas sejam efetivas e real. Faça da oração um hábito indispensável à saúde espiritual. Tenhamos uma boa noite. E que durante o Evangelho, este momento de reflexão e de vibração, possamos estar em prece, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, meditando, para que possamos irradiar boas energias, bons fluidos, para todas as pessoas que estiverem em nossos pensamentos, porque estavam precisando serem conduzidas por cada um de nós, para que a boa espiritualidade possa cuidar, amparar. Fiquemos todos na companhia do nosso Mestre Jesus. Que os ensinamentos de hoje sejam luz para a nossa vida. Que assim seja. Boa noite aos meus irmãos do Centro Espírita Cearense. Iniciaremos agora a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Item 7. Candeia sobre o alqueire, porque Jesus fala por parábolas. O Espiritismo vem hoje lançar luz sobre uma multidão de pontos obscuros. Entretanto, não a lança inconsideradamente. Os espíritos procedem nas suas instruções com uma admirável prudência. Não foi senão sucessiva e gradualmente que abordaram as diversas partes conhecidas da doutrina, e é assim que as outras partes serão reveladas à medida que o momento tenha chegado para fazê-las sair da sombra. Se a tivessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno número. Teria mesmo assustado os que, para isso, não estavam preparados, o que teria prejudicado a sua propagação. Se, pois, os espíritos não dizem ainda tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios reservados a privilegiados, nem que coloquem a candeia sobre o alqueire, mas porque cada coisa deve vir no seu tempo
oportuno. Eles deixam a uma ideia o tempo de amadurecer e se propagar antes de apresentarem uma outra, e aos acontecimentos o de lhe preparar a aceitação. Caríssimos irmãos, como já vimos anteriormente, Jesus sabia que poucos estavam em condições espirituais de entender os seus ensinamentos, mas sabia que aquele era o momento de trazer os seus ensinos pela situação transitória de evolução que estava se processando no mundo de então. Aos que tinham amadurecimento intelectual e moral, que estavam mais preparados, deu-lhes mais. Aos que tinham menos bagagem espiritual, deixou as alegorias simples, fáceis de guardar, cujos ensinos seriam desvelados na medida do desenvolvimento espiritual de cada um. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe, e há pessoas que uma luz muito viva pode ofuscar. Assim como a sementeira fora da época não produz, as verdades físicas e morais vão surgindo segundo o desenvolvimento espiritual dos homens, os quais, já preparados, buscam descobrir. Usam da inteligência e sensibilidade em pesquisas, observações, experimentações e as descobrem. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, pois sem a luz da razão, a fé enfraquece. Não seguem esse ensino de Jesus colocando a luz sobre o candeeiro, os que escondem a verdade para manter seus privilégios e o domínio sobre os seus adeptos. Ao lado das parábolas, Jesus deixou bem claro que a caridade, a humildade, o amor ao próximo constituem a condição essencial para a conquista do reino de Deus, que se traduz na paz e felicidade de seus filhos. E esse conhecimento, a essência de sua doutrina, está ao alcance de todos, independente da filosofia e da religião seguida. É nessa regra de conduta que todos os homens podem igualar-se, emanar-se e serem felizes. Com o avanço da inteligência e da ciência, que ninguém pode impedir, muitos se afastaram da fé religiosa, o que Jesus também sabia que iria acontecer. Como demonstram suas palavras de enviar outro Consolador que viria lembrar o que ele havia dito e ensinar novas coisas. Assim, o Espiritismo veio no século XIX retirar o véu dos ensinos não entendidos, ou mal interpretados, ou esquecidos, demonstrando a realidade do mundo espiritual, suas leis, seus habitantes, esclarecendo ensinos ditos por Jesus de forma velada ou indireta, fazendo a ligação da religião com a ciência. Mas o faz também com prudência, com revelações espirituais, aprofundando pontos da doutrina, na medida da ampliação do entendimento das coisas espirituais dos homens, que exigem um certo grau de sensibilidade, que podemos chamar de maturidade do senso moral. Maturidade essa independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, no sentido especial do espírito encarnado. Assim, o Espiritismo não coloca a candeia embaixo do alqueire, não possui mistérios reservados aos privilegiados, mas os espíritos dão a cada ideia o tempo de amadurecer e se propagar antes de apresentarem outra, e aos acontecimentos o tempo de lhes preparar a aceitação. Nossa prece final. Que possamos, neste momento, agradecer a oportunidade de parar, de ouvir a palavra do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, onde encontramos máximas de Jesus,
orientações dos espíritos e comentários de Allan Kardec. Que possamos aproveitar cada um deles para fortalecer a nossa boa vontade de estudar, de trabalhar, de fazer o bem. É importante que possamos direcionar os nossos ensinamentos para a prática do dia a dia, onde possamos olhar o próximo com a mesma empatia que olhamos para nós, para um irmão, para um vizinho mais querido, e possamos cuidar de todas as pessoas que cruzam os nossos caminhos. Pedimos a boa espiritualidade que fluidifique as nossas águas, que esta água, neste momento que você vai beber, que estava ao lado do seu evangelho, da sua leitura, da sua reflexão, leve exatamente o que você precisa para a cura espiritual, a cura da alma. Boa noite, que assim seja.